Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, gestão e empreendedorismo. Eu sou Felipe Silva, host desse podcast, e hoje o tema é gestão de crises e relacionamento com a nossa convidada Sandra. Sandra, muito obrigado pela sua disponibilidade de agenda, de tempo. É um prazer receber você aqui hoje. E aqui no podcast, quem se apresenta é o convidado, então fique à vontade, se apresente para a nossa audiência, por favor. Felipe, obrigada pelo convite. Fiquei super lisonjeada. Eu sou jornalista, eu trabalho há 30 anos na área. Eu comecei trabalhando como repórter em jornal, em rádio. E nesse meio tempo, como eu tive um bom relacionamento com alguns entrevistados, eu fui chamada para fazer assessoria de imprensa e eu acabei migrando da redação do jornal para uma agência. Eu fui a primeira agência de assessoria de imprensa de Sorocaba. Então eu brinco que eu fui meio que abrindo caminho no mato com facão, porque a gente não sabia o que escrever na nota fiscal, a gente não sabia como gerir a assessoria de imprensa como negócio. A gente sabia como um segmento do jornalismo, mas não como negócio. E na época eu tive a Rita Bragato, que era minha amiga de redação, sentava junto comigo e a gente montou a Foco. E depois a gente se separou e hoje eu tenho a Virgili Press Office, que é uma assessoria de imprensa e relações públicas, junto com a Carla Coaviva, que é minha sócia. Separadamente a gente trabalha mais de 20 anos na área e há 10 anos nós criamos uma joint venture. Eu tinha a Sandra Virgili Comunicação, ela a Press Office, e a gente criou a Virgili Press Office há 10 anos. Que legal. Sandra, para a gente começar esse bate-papo, né? Hoje o tema é gestão de crise e relacionamento. Vamos falar um pouquinho, para quem está nos ouvindo, do que é uma assessoria de imprensa para a gente caminhar para o nosso tema. Joia. O que quando a gente fala de marketing, de comunicação, eu brinco que vai sair várias ramificações, né? E às vezes a pessoa fala, eu quero contratar um marketing, e às vezes ela está confundindo com assessoria de imprensa, com gestão de eventos. Então, se a gente pudesse dar uma definição do que como que nós poderíamos definir? A assessoria de imprensa, ela faz a construção de imagem de uma empresa, de um profissional liberal, através da informação. Então, o nosso trabalho é criar autoridade no segmento em que a empresa atua ou o profissional atua, para que ele seja a fonte de informação para qualquer matéria. Então, às vezes as pessoas confundem, quando a gente faz um release, faz uma divulgação, ele fala assim, vai sair onde? E o que a gente trabalha é publicação espontânea. Então, a gente não sabe quando vai sair, depende do jornal, da rádio, da TV, do portal, dele ter interesse ou ele ter uma pauta sendo construída com aquele tema. Então, às vezes as pessoas ficam ansiosas, claro que todo mundo quer sair na Exame, ser entrevistado pela CNN, isso claro, e está tudo bem, né? Não tem problema, mas você tem que ter autoridade. Então, é muito comum, às vezes, a assessoria de imprensa começar a dar resultado depois de 3, 6 meses, porque a gente tem que acostumar o jornalista, a gente faz um envio frequente, né, de todas as informações daquele cliente ou do produto daquela empresa e a gente vai criando. Um dia ele for fazer uma matéria sobre pneus. Nossa, a Virgili Press Office mandou um release faz umas 3 semanas sobre pneu. Aí ele vai lá, resgata, liga para mim e entrevista o meu cliente. Então, não é um resultado imediato. Às vezes as pessoas ficam um pouco receosas de contratar assessoria de imprensa. Mas o importante é que a assessoria de imprensa ajuda a criar autoridade no segmento que aquela empresa ou profissional atua. E aí ele vira fonte para qualquer tipo de matéria, qualquer tipo de pauta, ele é uma autoridade, as pessoas vão entrevistar o Felipe entende daquele segmento e eu vou sentir segurança na informação que ele vai me passar. Legal, e para deixar bem claro para o nosso público, o que é um release, Sandra? Release, aí a gente esquece, né? Eu falo que às vezes a gente está tão acostumado com os nossos jargões, é um texto, na verdade é uma redação que a gente faz, só que ele tem uma construção seguindo algumas regras de jornalismo. Então, a gente traz, o título tem que ser uma chamada bem interessante. Eu vou dar um exemplo de um texto que você pega ou numa revista ou num portal de notícias. O primeiro parágrafo tem que encantar você. Se você não se interessar
pelo primeiro parágrafo, você não lê o resto. Então, é uma estratégia de construção, tem regras, né, para aquilo. Então, o primeiro parágrafo a gente chama de lead, tem que trazer um resumão daquilo, tem que trazer alguma coisa que você fala, nossa, que legal, que te faça ler o resto. A gente sabe que hoje as pessoas estão lendo menos. É isso que eu ia te perguntar. Eu falei, deixa eu jogar já uma pergunta polêmica. As pessoas ainda leem, Sandra? Leem, mas leem menos e leem de uma forma um pouco mais rápida, criteriosa. Você não pode fazer aquele texto muito rebuscado, cheio de muitos adjetivos. Você tem que ir direto no assunto. Eu te falo isso porque eu mesmo, né, eu gosto de ler, mas como meu tempo é corrido, eu tenho tido o hábito de ouvir alguns resumos casts do livro antes de eu ler para saber se ele vale a pena começar. É o lead. Esse resumo cast é o lead. O lead, que é o primeiro parágrafo do texto, ele traz um resumão e dá aquela vontade de você ler o resto, né? Às vezes tem gente que fala assim, eu não leio nada. Mas você lê o texto que você lê no Instagram, você está lendo. Sim. E às vezes as pessoas acabaram perdendo, até pela correria, e eu acho que às vezes a sociedade faz isso. Estão lendo menos livros, ainda que seja no Kindle, não tem importância, é um livro. Sim. Estão lendo menos. Quando você lê menos, teu vocabulário fica mais curto e a tua fala fica mais chata. Então você pode ver, às vezes, as pessoas que estão acostumadas a ler mais, usam algumas palavras mais... Fica mais rico o vocabulário, né? Às vezes você está lendo um texto, ele fala assim, entretanto. Você fala, nossa, entretanto, eu nunca falo, olha que bacana. Você começa a falar, você começa a escrever, aquilo você vai engolindo, trazendo para o teu dia a dia, e a tua fala fica muito mais bacana. Eu lembrei de um caso engraçado, eu vim do poder público, né? Uhum. E aí, como regra, tinha que colocar na finalização dos ofícios, aproveito o ensejo para reiterar os protestos de estima e consideração. E eu brincava, às vezes eu tô mandando ofício para que eu não tenho estima, eu não tenho consideração. E às vezes, ninguém sabe o que quer dizer ensejo e estima. Exatamente. Outro dia, um amigo estava tirando sarro da minha cara, e ele começou a fazer um monte de pergunta íntima, e eu falei, isso não é do seu pecúlio. Ele ficou olhando assim, eu vi que deu um bug na cabeça. Falei, pecúlio quer dizer que não é do rol da sua conta. Mas eu usei uma palavra mais rebuscada de propósito. Mas assim, quanto menos você lê, mais a sua fala fica curta, fica chata. Então você prende menos a atenção. Às vezes você fala, não tenho tempo de ler. Tem, é que não é a tua prioridade. Exatamente. Né? Quando eu estava, eu acho que não lembro que série eu estava, eu tinha um professor que ele fazia a gente ler 3 livros por mês. E dane-se, você tem química, física, não tem importância. Dane-se. Você tem que ter 3 livros por mês. Claro que não era assim, mas eu agradeço a ele hoje, porque eu adquiri esse hábito de leitura e eu acho que a minha fala ficou melhor. Talvez eu seja jornalista por conta disso. Então, o release nada mais que é uma redação, só que ele tem uma construção de forma que eu vou prender a sua atenção na leitura. É diferente de um texto publicitário, por exemplo, que às vezes ele é mais curto, ele tem algumas chamadas. O release ele traz informação, traz dado, traz informações que sejam importantes para você criar uma opinião. Certo. Sandra, a gente avançando no nosso tema, que é gestão de crise e relacionamento. Essa questão de você ter uma crise e depois você ter a habilidade de gerenciar essa crise. Para a gente começar o bate-papo, vamos contextualizar para o nosso público o que são essas crises, quando a gente fala aí de imagem, de imprensa, de comunicação, e quais são os principais pontos para a gente identificar que ela está começando a acontecer. Crise é tudo aquilo que pode trazer um prejuízo para o teu negócio, para a tua imagem e para o teu caixa. Então, independente do tamanho da empresa, o que a gente tem que entender, e o mercado tem que entender, não é se você vai passar por uma crise. Quando? Você vai ter uma crise. Às vezes não é grande, às vezes ela é mais fácil de controlar, mas todo negócio, todo profissional passa por algum momento por uma crise. 90% ela deu algum sinal antes de explodir.
Claro que às vezes a gente pode estar sujeito à interferência de terceiros, a gente, né, não consegue controlar tudo. Mas muitas das crises, elas dão sinais antes. O que você tem que estar atento é no seu negócio, na sua equipe e no teu público. Não dá para deixar, por exemplo, o saque, uma pessoa que não sabe se relacionar com o cliente. Se você abrir o Instagram, você tem que ter alguém que olhe isso para você. Nunca abre o Instagram da sua empresa só para colocar coisas lá de vez em quando. Você tem que olhar todos os dias. Porque às vezes uma crise, e hoje é que a gente tem mídia social, ela ganha uma proporção que acaba fugindo do controle. Então, crise é qualquer ruído, qualquer acontecimento que faça uma quebra na sua empresa. Legal. Se a gente começar um exemplo bem atual, né, que ocorreu, eu não vou, acho que lembrar em detalhes, mas acho que teve uma mudança, acho que era a Fiat que patrocinava o Big Brother e agora é a Renault. E aí teve um movimento no Twitter na semana passada, retrasada, das pessoas questionando porque a Fiat não era mais patrocinadora. E aí a marca da Fiat foi lá no Twitter, fez um repost de um usuário e deu um Fiat Toro para a pessoa. A gente não patrocinou, não deu para o participante, mas deu para você. Isso é um exemplo de contornar uma crise ou de surfar uma onda negativa para levantar a bola de novo? Surfar uma onda negativa, isso não é uma crise. Certo. Mas ele entendeu que o público dele esperava dele a presença no Big Brother. Então, não ia chegar a ser uma crise, porque uma crise é se você estivesse andando com esse carro, o carro travasse, capotasse e todo mundo morresse por causa de uma falha na construção. Isso é uma crise. Certo. Mas ele entendeu, ele falou, puxa vida, eles estão querendo. E aí, o que acontece? As pessoas estão falando mais da Fiat do que da Renault. Exatamente. Porque tem alguém lá que olhou. É muito importante, quando as empresas criam mídia social, se você não tem alguém que faça esse acompanhamento, por favor, contrate. E esse movimento, né, puxando o exemplo da Fiat, das marcas se comunicarem como pessoas físicas, entre aspas, na rede social, ele é um movimento importante tanto para gerenciar quanto evitar eventuais crises. A gente vê exemplos como Netflix, Amazon, que inclusive as marcas se conversam lá no Twitter. Esse é um movimento que veio para ficar? Isso é sensacional, porque você cria empatia. Você é como se você desse vida para aquela marca, não é aquela marca. A Fiat lamenta que isso não existe mais. Isso, às vezes eu vejo algumas respostas de algumas assessorias de imprensa. A imprensa em tal reforça que está comprometida com os padrões. Eu falo, ai, misericórdia. Não cabe mais hoje. Você tem que conversar com a pessoa e você tem que entender. E tem que entender que às vezes na mídia social você tem a crise e é natural que ela comece a baixar. A gente vê que parece espuma de chope. Ela está quente e depois ela começa a baixar. Aí aparece alguém que faz ela subir de novo, que levanta algum outro ponto, que mexe com alguma ferida. Você tem que estar atento. E Sandra, eu identifiquei um ponto de crise, né? Aconteceu algum fato que vai a imagem da empresa, vai a imagem do Felipe, e começou a acontecer. Qual é o momento de agir? É a hora que a crise está começando, ou a hora que você identifica que ela está num pico, ou você fica quieto, espera abaixar e depois você se manifesta, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Mas, assim, num primeiro momento, a gente nunca aconselha a você interferir, porque as pessoas estão se expressando ali livremente, elas não são obrigadas a gostar de você. Tá tudo bem, então deixa elas falarem. Quando você entender que tem ali uma distorção ou um problema que você está vendo que às vezes não é daquele contexto, é pessoal, você tem que começar a prestar atenção. Você vai ver que tem um gatilho. E a gente sempre fala que, principalmente se é em mídia social, você tira a mídia do digital e traz para o analógico. O que quer dizer isso? Chama no privado, pede o telefone e liga. Põe uma voz para conversar com a pessoa. Então, assim, olha, eu estou vendo que você está aborrecido com a minha empresa, eu queria entender se em algum momento a gente
trouxe algum inconveniente para você, porque às vezes ele tem um problema lá atrás que nada tem a ver com aquela situação e ele está jogando a frustração e está aproveitando, tipo, ninguém me ouviu lá no passado, é agora que eu vou. Você está reforçando aquele sentimento. Exato. Então, tira aquela pessoa, começa a observar quem que é que está trazendo a crise de volta, chama no privado, fala assim, olha, e assim, de um jeito muito gentil, sem ameaça, olha, eu estou entendendo que você está com um problema muito maior do que está sendo discutido. Eu queria entender, posso te ligar? Você quer me ligar? Meu telefone é esse? E ali você começa a baixar. Mas nunca interrompa a crise, nunca deixe falar primeiro. Deixe as pessoas jogarem para fora a frustração. É bom. Porque em algum momento as pessoas, elas não querem somente criticar, elas querem ou que o problema dela seja resolvido, Exato. ou que uma garantia que outras pessoas não passem pelo mesmo problema que ela, né? Exato. E às vezes você tira daquela crise uma solução. Ou você vê que ela fala assim, puxa vida, a gente fez errado. E a coisa mais sensacional do mundo é quando uma empresa admite que errou. Fala assim, a gente reavaliou aqui e ouviu os clientes, a gente viu que a gente estava errado. E muito errado. Então a gente vai zerar e vamos fazer de novo. Eu agradeço quem entrou aqui. Gente, isso é assim o melhor cenário. Mas Sandra, e aí você, enquanto assessora de imprensa, como que você atua? Porque para uma empresa, dependendo do porte, tem uma questão de orgulho do gestor, do empresário, tem o ego das pessoas, tem uma equipe que de repente não vai assumir que errou, né? Vamos pensar num grande porte, tem vários diretores, esses diretores, um entende que errou, outro entende que não errou. Normalmente, quando tem uma crise, existe um comitê de gestão de crise, que é o jurídico, que é o financeiro, que é o diretor, é a assessoria de imprensa e marketing. Quando uma crise, às vezes, em mídia social começa a tomar uma proporção muito maior, a imprensa oficial acaba olhando para aquilo e acaba virando matéria. Imprensa oficial, você fala rádio, TV, jornal? TV, não é um veículo oficial de comunicação. Porque hoje a gente fala que qualquer pessoa que está com o celular acaba virando repórter. Mas existe os veículos de comunicação que eles têm um comprometimento de ouvir todos os lados, trazer fontes fidedignas, com pesquisas oficiais, que não é só o fulano disse e o fulano respondeu. Você tem fontes oficiais de todos os lados. Isso eu entendo que é a imprensa oficial. Quando a crise sai dali e vai para a imprensa oficial, a assessoria de imprensa tem que se preparar para atender e preparar um porta-voz para responder. Na VPO, que é a minha agência, não existe mentir. Não existe mentir. E sabe quando você briga com a namorada? Você fala assim, você tem razão, eu errei. Não acabou? Sim. Ela não vai continuar te xingando. Ela vai ficar até com raiva porque você assumiu o erro, porque ela não pode mais brigar com você. Então, assim, o melhor jeito de você acabar com uma briga, claro, se for mesmo sua culpa, assuma o erro. É o jeito mais correto e mais ético de você resolver uma situação. Não existe, não, mas a gente vai assumir, não vai ficar mal. Eu falei, vai ficar pior, porque dentro da empresa tem outros stakeholders que sabem como é que funciona e sabem que a empresa errou. Então, se mesmo que naquele núcleo vamos tentar abafar, outras pessoas em volta. E a verdade, eu brinco que é que nem um vazamento. Se você botar o dedo aqui, a água vai procurar outro lugar para sair. Sim. Então, não esconda. Fala a verdade. Às vezes é chato, dói. Quando a gente erra, não dói? É ruim errar. Você fala, putz, eu não prestei atenção, eu falhei. É ruim errar. Não é legal. Mas é uma chance de você melhorar e de você melhorar o seu valor no mercado. E Sandra, existe alguma crise? A gente está falando muito de mídia social, né? Às vezes eu tenho a impressão que hoje a informação ela chega mais rápido na ponta, né? Todo mundo está lá no TikTok, todo mundo está no Instagram, então passou o dedo, viu uma notícia. Existe a crise que ela explode, digamos assim, fora das redes sociais? Um caso de crise que ela começa fora da rede social e ela é administrada fora da rede social, ela não chega aí para a rede social? Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia. Porque quando eu comecei, e eu sou mais velhinha, não tinha nem celular. Então, tudo demorava. As pessoas esperavam. Hoje as pessoas têm uma urgência para absolutamente tudo.
Então, às vezes a crise estoura na mídia social para depois ela tomar os órgãos oficiais, vamos dizer assim. Às vezes você fica sabendo de um acidente antes do bombeiro, porque alguém passou, já fotografou, já colocou no grupo do WhatsApp e já publicou no Instagram. Então, hoje, praticamente tudo acontece em tempo real. Então, é muito difícil você ter uma crise que ela fique longe, a não ser que você trabalhe para o FBI, para a CIA, mas é muito difícil. E estou falando sério, acho que deve ter algumas coisas que a gente nunca vai ficar sabendo, mas de verdade é muito difícil você esconder. E, Sandra, antes da rede social, vamos pensar 10 anos atrás, que a gente tinha o Facebook ainda caminhando. Orkut. Existiam tantas crises como a gente vê hoje, ou essa cultura do cancelamento? Eu também queria entrar nesse tema, desse movimento de se a empresa da Sandra falou algo que eu não concordo, ou se tomou uma postura ainda que você volte e peça desculpas, você está cancelada para mim. Primeira parte, há uns 10 anos atrás, tinha crise. Acontece que como a gente não tinha essa ferramenta de velocidade da comunicação, as pessoas não ficavam sabendo. Então, às vezes, a crise acontecia, ela era resolvida ali no nicho que ela operava. Às vezes você ficava sabendo, olha, ontem teve um acidente, 4 pessoas morreram. A velocidade não era tão grande. A gente teve um salto tecnológico em 10 anos que a gente não teve em toda a humanidade. Então, o que a comunicação evoluiu em 10 anos não dá para mensurar. Sim. Eu tenho 55 anos. Eu entrei no Jornal Cruzeiro do Sul com máquina de escrever. E pulei direto para o computador. A gente não teve nem a máquina elétrica, a gente foi de 1 para 8. E isso foi no final da década de 80, comecinho da década de 90. Eu entrei, acho que em 88 no Jornal Cruzeiro do Sul, era a máquina de escrever daquelas que você enterrava o dedo, e a gente fazia datilografia, que era você aprender a digitar com todos os dedos. E isso você era uma pessoa sensacional, você tinha um top no mercado. Agora, você pensa, de 90 para cá, se a gente falar em evolução de tecnologia, é muito pouco tempo. Sim. Então, as crises sempre existem. Claro que hoje tem muito mais gente no planeta, que tem muito mais empresas em diversos. O risco de ter uma crise é muito maior, mas sempre teve. A cultura do cancelamento, na verdade, assim, precisa entender com a empresa se aquela pessoa ou aquele grupo que cancelou faz diferença. As pessoas ficaram muito melindradas. Ai, fui cancelada. E daí, você é cancelada às vezes na vida fora da mídia social. Vamos explicar para o nosso público primeiro. O que é essa cultura do cancelamento? O cancelamento, na verdade, é você não agradar um público ou um nicho da sociedade e a pessoa não querer mais seguir você como Carol Conká. Lembra no outro BBB, no ano passado, que ela teve algumas atitudes que não foram tão bacanas e nada simpáticas, e ela foi cancelada. Ela teve shows cancelados, não foi cancelada na mídia social. Sim. Ela foi cancelada literalmente. Shows, contratos foram cancelados. Nesse caso, para ela teria que reinventar. Ela pediu desculpas. Eu, se fosse ela, ficaria uns 3 anos fora da mídia para poder virar outra pessoa, claro, desde que ela entenda que o comportamento dela não foi adequado. Sandra, puxando essa questão do cancelamento, né, e que a gente falou da Carol Conká, você acredita que esse movimento que ficou em alta na mídia, ela perdeu muitos seguidores, teve toda essa questão, houve também uma mudança de posicionamento até na produção do programa, de pensar que os próximos do camarote vão ter um certo medo de ir para o programa. Você acha que houve esse movimento ou não? Eu acho que eles mudaram a estratégia, porque a Carol Conká chegou onde ela chegou porque foi permitido a ela. Sim. Né? Ela não foi um dia e estava surtada e foi desagradável com uma pessoa.
Ela foi começando com uma pessoa, começando com outra, ninguém falou nada, ninguém corrigiu. E aí ela foi indo. Então, assim, na verdade, não foi só ela. A direção do programa deixou ela chegar onde ela chegou. Sim. Né? E aí o que acontece? Não só eles mudaram a estratégia, mas os participantes se miraram no exemplo dela. Tipo, eu não posso ser o que eu sou aqui fora. Eu tenho que ser uma pessoa mais controlada lá dentro. Eu tenho que ter um personagem. Então, eu sou a Sandra, mas é um avatar da Sandra. Vamos dizer assim, eles não são lá dentro, que antes, nos primeiros programas, era muito mais genuíno. Por quê? Porque não tinha prova do líder, não tinha patrocinador, eram pessoas confinadas numa sala com câmeras o tempo todo e X. Você sabia direitinho quem era quem, o que ele fazia, e dali saíram pessoas que até hoje estão na mídia, né? Porque mérito dela, o caráter, a imagem, tudo bacana. A Carol Conká, ela foi, eu entendo, incentivada a ter aquele comportamento. Que é igual uma criança que faz birra. Se você não corrige, ela acha que aquilo está tudo bem. Ela continua fazendo, reforça. Então, ela pode ter aquela personalidade mais complicada, mas que o BBB deixou ela chegar onde ela chegou, deixou. Aí depois, ela não, vamos... E aí a palavra cancelamento ficou muito em alta depois desse episódio. E como que hoje as empresas podem lidar com essa cultura do cancelamento? Eu acho que a Carol Conká, ela foi um marco nessa questão de cancelamento, porque as pessoas nem falavam tanto em cancelamento, né? Sim. Existia, mas não era assim uma coisa... E teve um medo naquela época muito grande, vou ser cancelado, não posso, tenho um contrato. Depois as empresas e as pessoas e os artistas começaram a entender, primeiro, tenha respeito com as pessoas, a sua ideia não é a ideia de todo mundo. Liberdade de expressão, que nos últimos tempos tem sido tão falada, né? Não é falar o que você quer na cara de qualquer um. Isso não é liberdade de expressão, isso é falta de educação. Exatamente. São coisas diferentes. Então, as pessoas foram entendendo. Então, no começo teve um medo muito grande de ser cancelado, agora as empresas estão entendendo qual foi o erro, corrigir, e se a empresa ou a pessoa for cancelada, respire e segue. Respire e segue. A gente tem bilhões de pessoas no planeta hoje. Então, às vezes, aquela pessoa cancelou, às vezes nem foi por causa de um comportamento errado ou de uma fala errada. Alguma coisa não encaixou com a filosofia da outra pessoa. E está tudo bem. Você não deixa de seguir algumas pessoas, às vezes, porque você não concorda? Sim. Você está lá no Instagram e fala, misericórdia, que chato. Não quero mais. Não quero mais. Ele nem sabe que eu cancelei ele. Às vezes eu cancelo uma pessoa e falo, nossa, que ódio, ele não me seguia de volta. Eu devia ter seguido antes. Então, essa questão de dar tanta valorização para o cancelamento, entenda, respire e veja se você errou, você corrige, se você não errou, segue. Você falava da questão do público, né? Se aquele público realmente que está me cancelando é o público que consome os meus produtos, os meus serviços. Isso também é um diferencial para entender o impacto que isso vai gerar na minha marca, na minha empresa, né? Exatamente. Às vezes tem um público que segue porque o amigo segue ou porque o famoso segue. Então também vou seguir. Não segue porque tem sinergia com as minhas vontades, os meus desejos e o que eu quero. Só porque uma pessoa que eu acho bacana segue, eu sigo também. Então, tanto faz. Então, você tem que avaliar se você teve aquela quebra de seguidores, o que vai impactar no teu caixa e na tua imagem. Sim. Né? E, Sandra, dadas as devidas proporções, existe um prazo de validade para uma crise? Porque, em regra, ela vai ter começo, meio e fim. Não existe uma crise perene, certo? Sim. Mas existe um padrão, né? Sei lá, em um mês o assunto começou a diminuir, claro, com as devidas proporções, que Carol Conká ainda está falando aqui 2 anos hoje, depois, né? A gente fala de Brumadinho, de Mariana, já faz o quê? 4 anos. A gente, dependendo do impacto, do número de vidas envolvidas numa crise, mais tempo ela vai demorar para assumir.
Sim. Então, a gente tem, eu acho que já vai fazer quase uns 20 anos, o avião da TAM que caiu em Congonhas, matou 100 pessoas. 20 anos depois eu estou conversando com você sobre isso. Porque Sim. eu estava na academia a hora que caiu. 11 de setembro. Eu estava voltando da escola. É e não passou desenho engraçado. naquele dia. Olha a memória, né? Quando você junta, presta atenção, informação com emoção, gruda. Aquilo lá nunca mais sai. Acho que foi o ano passado, teve uma enquete, as pessoas perguntando o que você estava fazendo no 11 de setembro. 90% sabe até a roupa, porque aquilo foi tão chocante. No começo, quando foi o primeiro avião, a gente imaginava, deve ser alguma peça, algum lançamento de um filme, não é possível. E eu vi o segundo avião batendo ao vivo, porque o jornal hoje já estava transmitindo. Então, eu vi o segundo. Então, eu lembro que eu parei por alguns segundos de respirar. Eu lembro que eu estava com sandália, porque eu olhei para baixo. Então, você vê que a crise, dependendo do número de vidas impactadas, não tem. Se você tem uma empresa de produtos químicos e vazou algum produto num lençol freático e impactou a vizinhança, você percebe que é diferente. Se uma criança bebeu aquela água e morreu, ela vai para um outro patamar. Então, a gente imagina assim, que é uma crise, um acidente, ela tem que ser resolvida, eu digo, atender e responder no máximo em 2 horas. Você não pode deixar nada passar. Nós, na agência, a gente fala em meia hora, mas a gente sabe que a gente depende do diretor, do jurídico, aprovar a nota, verificar a informação, porque às vezes eu não posso responder um veículo de comunicação se eu não tenho dados. E aí, já puxando uma questão, qual a importância ou o risco de não ter um profissional competente para assessorar nesse processo? Rádio peão. Rádio peão. E aí fica igual o telefone sem fio. Você brincou de telefone sem fio quando era criança. Eu falo uma coisa para você, a hora que chega 10 pessoas depois, ela tá diferente. Porque tem o ruído. Quando eu conto uma coisa para você, eu uso a minha experiência. Então, se eu falo que teve 15 pessoas que morreram queimadas, e se eu conheço uma pessoa, eu vou falar com uma emoção. Se você não conhece ninguém, você vai falar com outra. Então, o risco de você não ter uma assessoria de imprensa que saiba o que está acontecendo e que saiba lidar com isso é muito grande, de você perder o controle. Não sei se você vai lembrar da história da escola base, que era uma escola infantil em São Paulo. Uma criança contou para o pai uma história que eu acho que ela inventou, ouviu um amiguinho falar que ela tinha sido molestada lá dentro. Resumindo, a escola foi fechada, os donos foram presos e depois de muito tempo descobriu que não era. Que foi uma brincadeira de uma criança que é claro que o pai levou a sério. Sim. Porque se seu filho falar para você que ele foi tocado em algum lugar que não devia, você entra no modo surto e sai dando voadora sem nem perguntar. Exatamente. Porque foi seu filho. Sim. Né? Veja, informação e emoção. Destruiu o negócio. E saiu agora um podcast, acho que está na Globoplay, do repórter da Globo que fez a matéria na época, se desculpando, se redimindo. Então, o que acontece? Era uma escola infantil. Eles não tinham assessoria de imprensa, mas eles podiam ter chamado um profissional para gerenciar a informação. E aí tomou uma proporção que acho que eles não podem abrir hoje nem carrinho de cachorro-quente. Porque ficou marcado isso. Ficou marcado. A escola base, criança molestada, os donos presos, para depois lá na frente descobrir que nada daquilo era verdade. E, Sandra, você vê esse movimento de gerenciamento de crise na questão das empresas
na questão dos influencers, em certo ponto, e também na questão governamental, porque existe esse trabalho constante, quando a gente fala de política, de gerir crises que vão acontecendo atrás da outra, né? Eu brinco que tem empresa que abriu a porta da crise. Você não precisa ter um grande negócio. E na política, é muito fácil, porque na política você tem divergência de ideia, então você não tem fato para comprovar. Então fica mais difícil, e quando você tem ideologias muito opostas, que é o que acontece no nosso cenário hoje, né? Sim. Você vê as pessoas, famílias brigando. Hoje teve briga no WhatsApp da minha família. Eu escolhi um lado, mas eu resolvi não me manifestar porque eu achei que a minha opinião não ia mudar o cenário. Mas assim, você vê que a política, as pessoas estão mais politizadas hoje. Apesar de eu achar que ainda o brasileiro não sabe votar e escolhe candidato pelos motivos errados, empresas e pessoas, de qualquer porte, e pessoas e profissionais e influencers têm que saber. A gente eu e a Carla, minha sócia, a gente dá um curso na Belas Artes, que é gestão de crise em mídias sociais. Que legal. Tanto para a empresa quanto para a influencer. Porque às vezes a influência, algumas, e eu acompanho algumas, eu atendi durante 23 anos o Iguatemi. Então a gente tinha um relacionamento muito próximo com as influências. E às vezes elas pedem a mão, né? E elas se mostram em cenas que não deveriam, fragilizadas, alguns relatos muito íntimos que não deveriam acontecer, porque elas esquecem. E aí vinculando a imagem da empresa que eventualmente ela faz. Exato. E assim, por mais que na hora ali ela esteja numa festa e tenha um comportamento que não seja muito bacana, eu, que tenho a minha marca de biquíni anunciada por ela, falo, eu acho que não quero ela falando do nome da minha empresa. Porque você vai associar, né, aquela menina que teve um comportamento errado num evento e depois no dia seguinte aparece fazendo propaganda do seu produto. Você quer? Não quer. E, Sandra, já puxando esse gancho, eu não vi como se desenrolou, né? Mas o Pedro Scooby e a Alana Piovani é uma crise que não termina, né? Não, eu falei disso ontem com uma amiga. O que acontece? A mulher, ela domina muito bem o papel de vítima. Então, quando uma mulher aparece, eu não sou feminista e não sou machista. Eu sou cética. Então, mas quando eu vi o relato da Luana, eu falei, que canalha. E aí ouvi a parte dele. Falei, Então, eu vi assim que não é bem aquilo de nenhum lado. Porque eu assisti o vídeo dela e ela fala no final, né, que ela vai fazer contato com os patrocinadores dele, né? Como que uma empresa... Ela pegou na ferida, torceu e puxou. Sim. Como que uma empresa, nesse caso, uma empresa que é patrocinadora do Pedro Scooby, que nem sei quais são, como que ela reage onde uma crise está formada até maior que, de repente, a empresa, e qual é o risco de respingar nela? Veja, se eu conheço o Scooby, se eu conheço o trabalho dele e se ele me traz retorno, eu chamo ele para conversar, para entender. Peço para ele apresentar os dados, para ele ser super claro comigo. E se eu achar que ele está certo, eu compro a briga. Porque se lá na frente a gente descobrir que ela mentiu, surfou a onda boa. Entendeu? Mas assim, não estou falando que ela está errada, sim, tá? Claro. Eu estou falando que você tem que ver se aquele influencer, se aquele atleta trouxe retorno até aquele momento, não é hora de cancelar contrato. É hora de chamar ele e entender o que está acontecendo. Quero ouvir de você. Me conta aqui o que está acontecendo. Não duvide, ele te trouxe retorno até hoje em dia, boato, ele vai muito rápido. Sim. Né? E a palavra dada, ela não volta. Por mais que erramos, você não consegue. E nesse movimento, né, da assessoria de imprensa, Sandra, você vê que é um movimento que veio para ficar, as empresas investindo como um canal de comunicação nos influencers, falando, não tenho certeza se ele vai ser o porta-voz da minha empresa, mas eu vou botar cash lá porque vai dar retorno. Eu acho assim que teve um boom há uns 2 anos, um pouquinho antes da pandemia, teve um boom, todo mundo virou influencer,
Depois, durante a pandemia, a gente viu uma triagem, algumas pessoas, meninas e meninos, que eram influencers, saíram do cenário, porque viram que não tem talento, e você é um vendedor, o influencer é o vendedor. Apesar de muitos influencers corretamente falarem, eu anuncio, eu uso a tua caneca. Se alguém vai comprar, não é comigo, mas eu vou mostrar como ela é bacana, como ela é leve, como ela é anatômica, como ela é prática, é fácil de lavar. Tudo isso eu falo. Se ela vai vender, não sei. Sim. Mas, de qualquer jeito, eu estou sendo um porta-voz da tua caneca, não é? Então, eu acho que teve assim, as empresas estão tentando entender melhor, porque muitas delas contratavam a influência na certeza que ia Dar retorno dar financeiro. retorno financeiro. E eu não vou lembrar, teve uma influência que ela era modelo e virou influencer, e milhões e milhões de seguidores, e uma empresa contratou ela para vender um modelo X de camiseta. Vendeu uma. E eles queriam processar ela porque ela não trouxe a venda, mesmo não estando em contrato. E a partir daí as influencers falam, pera, vamos deixar muito claro. Aí elas contrataram assessoria jurídica para fazer contrato, porque antes era assim, elas não tinham nota fiscal, então tinha empresa que ia contratar influencer, faz um Pix aí, deposita na minha conta, te dou um recibo daqueles que compram em papelaria. Hoje virou uma profissão, né? Então você tem que ser no mínimo MEI, e algumas não cabem em MEI. Sim. Porque é o Tem um pagamento alto, delas. Né? Às vezes é o meu e o seu junto, multiplicado por 3. Então, você tem que ter um contador, você tem que ter uma assessoria jurídica para mostrar. Então, houve uma evolução, tanto do lado das empresas que estão entendendo que nem para tudo serve influencer, e delas também, entendendo que essa marca não é porque vai pagar bem, não faz sentido para mim, porque as pessoas vão perceber que eu não uso no meu dia a dia esse produto. Teve uma influência de Sorocaba que anunciou, foi muito bizarro. Ela comprou um apartamento. Na semana seguinte, ela começou a fazer propaganda de uma construtora, sendo que ela já mostrou o apartamento sendo pintado, móveis chegando, que ela ia comprar naquele. Quem segue ela sabe que ela já comprou, que ela vai mudar, que ela está decorando. Como que ela vai comprar outro? Nossa. Então, por quê? Mas porque a grana era boa. Sim. Então, o público não é tão fiel. E Sandra, já pegando essa questão do público, né? O cancelamento, a crise, onde está o estopim? Está no público, está no serviço, está no ambiente? Porque é uma das perguntas que eu quero te fazer. As pessoas elas estão mais conectadas com as marcas, né? Uhum. Hoje, quando eu vou comprar um produto ou um serviço, eu quero estar, até certo ponto, alinhado com os valores daquela empresa que eu vou comprar. Então, não é só porque é mais barato, não é só porque é melhor. Então, tem lugares que eu não consumo, independente se está em promoção ou não. Porque ou eu fui mal atendido, ou porque tive uma experiência negativa. Sim. Então, o estopim das crises, no geral, ela está nesse efeito manada dos consumidores, está em ineficiências operacionais mesmo, ou em fatores externos? Está na gestão. Alguém na gestão não percebeu o que estava acontecendo. Porque uma crise, a não ser que, né, 11 de setembro cai um avião Sim. aqui, ela é anunciada, ela dá pequenos sinais. Como Então, seriam esses sinais? Esses sinais, às vezes, se o produto ou você compra de um fornecedor que tem uma história ruim, que testa, por exemplo, creme em ratinhos fofinhos, é uma coisa que as pessoas não estão querendo mais, produtos testado em animais. Então, se você prega uma coisa na sua propaganda, mas você tem um fornecedor, se você é uma loja de roupa e você compra de uma marca que usa trabalho escravo, Sim. não dá para dar certo. Por mais que a roupa seja super bacana, o caimento legal, a costura bem feita. Teve um caso recentemente, né? Inclusive. Então, é que eu não quero falar nomes. Sim. Mas, assim, as pessoas comentam, as pessoas percebem. Às vezes você comprou, você não percebeu.
Mas aí a sua prima fala, você sabia que isso daí é feito em trabalho escravo? Você já começa, você falar, dane-se. Aí no dia seguinte você vai olhar no guarda-roupa e falar, acho que não. Já aconteceu isso comigo, uma pessoa me questionou. A gente, na Advice, nós atuamos com criança e adolescente em projetos sociais e tudo mais, né? Atendendo organizações que trabalham com criança e adolescente. Eu já tive um caso da pessoa me questionar, olha, você tá com tal roupa de tal marca e você sabe que eles não são amigos da criança? Em um outro ponto também, acho que um case legal, num determinado momento, embora tenha uma audiência relativamente pequena, né, no Instagram, eu postei um vídeo que eu tava pegando um porquinho no sítio. E aí eu fiz uma brincadeira, que ele ia ser assado. De fato, ele foi. Tá? Eu não sou vegano, eu consumo carne, ok. Houve no direct um movimento de pessoas me criticando que eu estava incentivando a violência ao animal, que eu estava pegando o porco de um jeito que estava maltratando. O que eu fiz? Fui lá e apaguei os stories. Sabe o que acontece? Essas pessoas comem linguiça, mas elas não querem saber como que essa linguiça é feita, né? Feita, porque é muito pesado. Sim. Né? Se você for ver como que chega a carne, você vira vegano. Rapidinho. Eu virei vegana durante 3 meses. Mas você tem que entender que as pessoas, às vezes, elas não querem ver a verdade. Então, o que você fez? Você chocou. Sim. Né? Não é errado você comer o porco, mas talvez não é o momento de você mostrar como que ficou. Você pode mostrar você comendo. Exatamente. Mas, tipo, você viu ele fofinho, ali, gritandinho no seu colinho. Então, assim, se você perguntasse para mim, eu falava, Felipe, não poste. Então, assim, o que acontece, as crises, elas sempre começam dentro da empresa. Sim. E, às vezes, não tem alguém com esse olhar crítico, esse fazendo o papel de advogado do diabo. Esse olhar de fora da situação, né? Tipo, sai do corpo. Porque se você está numa crise, tem muita emoção, né? E tá tudo certo você ser apaixonado pelo seu negócio, é por isso que o teu negócio vai para frente. Mas tem que ter alguém na tua equipe que tem um senso crítico para falar, a gente não está fazendo errado? Isso daqui não vai dar ruim? Tem que ter alguém que avalie cada passo. E dificilmente, mesmo que seja uma crise do seu fornecedor, é sua. Às vezes eu tenho um cliente que fala assim, não, mas o acidente foi de um subcontratado. Falei, quem contratou? Eu. Culpa sua. É a mesma coisa que você tem uma faxineira que quebra um vidro do condomínio. Quem que vai pagar? Você, não é a sua faxineira. Porque você que contratou ela, é sua responsabilidade. Então, delegar culpa é muito feio. Então, assim, se você vai contratar um fornecedor para qualquer coisa da tua empresa, entenda como que ele funciona. Então, faça uma validação. Dá trabalho, né? Porque é muito mais fácil, ele tem um preço legal, o produto é bom, mas será que ele descarta no lugar certo os dejetos da empresa dele? Será que todo mundo da empresa dele tem registro em carteira? Será que ele está recolhendo todos os impostos? Dá trabalho fazer essa verificação, mas te economiza lá na frente e traz parceiros para a vida inteira, sua e da sua empresa. Sandra, quando a gente fala de imprensa, né, a palavra imprensa, ela tá hypada, né? Tá lá em cima. Os defensores, os acusadores, e tem para todos os gostos, né? Como que a gente tem falado muito, e com os convidados também, e eu falo muito isso, que comunicação é a base de tudo, né? Comunicação resolve problemas, traz soluções, resolve conflitos, e a imprensa tem um papel nisso, né? De mostrar a verdade. A gente sabe que existe um sensacionalismo em alguns casos, né? Fazendo uma crítica pública, né? Nunca fui o cara da Atena, por exemplo, até porque a notícia, além de ela ser sensacionalista, ela vem muito devagar, né? E eu sou um cara que gosta mais de ver as questões de forma objetiva. Como que você vê esse papel da imprensa e da assessoria de imprensa na sociedade como um todo hoje?
apesar de ter se criado um movimento contra a imprensa, odeio jornalistas e que vocês são sempre contra. Sim. O papel do jornalista é contar uma história. Ponto. Ponto. Para que serve contar uma história? Eu tenho que ouvir o seu lado e o lado do outro. Existem imprensa, veículos de comunicação que não são corretos, que não ouvem os dois lados, ou ouvem primeiro o seu, soltam, depois que já está no ar, ouve o outro. Tem. Sei de casos e fala assim, a defesa do fulano de tal não foi encontrada. Nem tentou. Porque é muito mais impactante aquela notícia ruim. Então, a gente percebe que a imprensa também, de uma forma geral, não está cumprindo o seu papel. O papel da imprensa não é tomar lado. É levantar informações para que você tome o seu lado. Então, eu vou trazer elementos dos dois lados, de opiniões divergentes, para você formar a sua opinião. Você fala, puxa, eu não sabia disso. No caso da Luana Piovani. Sim. Ouvi só o lado dela, fiquei pé com o Scooby. Aí eu fui ver o lado dele. Aí depois eu vi outra matéria dela. Vi outra matéria dele. Aí eu crio minha opinião. Então, a função da imprensa é levar informação para você ter opinião. A sua pode ser uma, a minha outra, não tem problema. Porque quando a gente vai ter uma opinião, a gente leva junto a nossa vivência. Tudo que você experimentou na sua vida, aquilo faz parte ajuda a construir sua opinião. Mas a informação correta, que chega ao mesmo tempo dos dois lados, e o que tem acontecido é que tem alguns veículos que não estão ouvindo todos os lados de forma igualitária. Sinto por isso e espero que a maioria dos veículos faz um trabalho muito bem feito, e, né, tanto que a gente criou hoje site para derrubar fake news. Sim. Né? Fake news era uma coisa que há alguns anos a gente nem sabia o que era. Né? E agora, criar fake news é uma profissão. É uma profissão. Existem agências criadas. Você pode ver quantos fake news não saíram de uma publicação de um jornal inglês que tem o cabeçalho do jornal, o logotipo, a data, ele é diagramado do jeito que o jornal é, uma notícia que nunca existiu. Então, existem profissionais de criação. E isso é um desserviço para o planeta Terra. Porque as pessoas, né, Sandra, aí me corrija se eu estiver errado, elas não estão, grande parte, né, aptas ou com a consciência para tomar a decisão, para analisar os fatos, como você falou, aí o caso da Luana e do Scooby, então eu analiso aqui, analiso ali, aí toma a decisão, né? É cruel porque a maior parte das pessoas não estão aptas, né, ou com essa consciência de vou ler, vou ouvir, vou pensar e aí vou decidir por onde eu vou, né? Depois vou julgar. O que acontece é que as pessoas distorcem a realidade para que ela encaixe na sua vontade. Então, eu quero que o Scooby seja o demônio. Então, eu não vou ver a parte dele, eu vou transformar a história de forma que ela me agrade. Né? Isso é uma distorção do jornalismo. Sim. E por isso que muitas pessoas levantaram dúvidas. Porque as fake news, às vezes, ela vem de pessoa que você conhece. Porque quem te passou, confia em quem passou para ela. E vai virando um telefone sem fio. E lá na ponta está um cara que criou para te confundir. Né? E ele passou para uma pessoa que ele achou que fosse confiar nele e sabia que aquela pessoa vai disparar o suficiente para criar dúvida. E aí se criou um mercado de fake news. Criou um mercado de fake news. Então, hoje a gente tem essa contradição, né, de imprensa. Eu tenho amigos que trabalham na Globo que são atacados na rua. E eu acho o fim do mundo. Se você não gosta da Globo, troca de canal, mas não agride profissional. Simples, né? Tá tudo bem, tá na sua mão, é fácil. Às vezes tem até controle com comando de voz, se troca, não precisa nem se mexer. Então, as pessoas estão
menos tolerantes hoje, né? Elas estão com os nervos à flor da pele, então qualquer coisa vira briga. Mas eu acho que essa desconfiança, voltando à tua pergunta, da imprensa, tem duas. Primeiro, essa indústria de fake news que ganha muito dinheiro para criar e para dar um formato, né, para que ela pareça real, e alguns veículos que não fizeram muito seu papel, né? Então é preciso que o jornalismo lembre a primeira aula que a gente tem na faculdade de jornalismo, ouvir os dois lados antes de escrever a matéria. Que legal. Essa questão do meio de comunicação, né? Eu gosto bastante de assistir Em Pauta, da Globo News. Uhum. E aí, embora algumas pessoas falem, não, mas tal profissional é tendencioso. Acho que eu tenho essa consciência de que eu assisto, e aí, porque eu gosto, porque está sendo discutido, né? O programa é Em Pauta, então está sendo discutido os assuntos para me auxiliar a entender como está o movimento sobre aquele tema específico. Para que você tenha uma informação, em minha opinião, para que em alguma roda de bate-papo com seus amigos, com seus clientes, você saiba se posicionar, você tem uma posição. Então, eu tenho muitos amigos que falam, eu não quero ver televisão, não quero ler jornal, não quero ouvir rádio, e aí eles vivem no mundo de pirlim-pim-pim. Sim, fica alienado, né? Fica alienado. E aí quando você senta com o empresário que lê jornal e que vê o Em Pauta, porque ele quer entender como é que está a economia, juros, taxa Selic. Como está a política, porque isso vai nos influenciar. Em tudo, na hora de você comprar pão, você não tem que conversar, você fica, e aí fica muito feio, você fala, eu não assisto a televisão. Sandra, nosso podcast chama Papo Empreendedor, porque a ideia é trazer para nossa audiência aquela conversa que ocorre no restaurante, que acontece no barzinho, quando as pessoas estão justamente conversando sobre diversos assuntos. E eu queria te perguntar, num Papo Empreendedor, para você, qual é o tema que não pode faltar? Olha, hoje é política. Boa. Você não pode deixar, você não pode não concordar com tudo que está acontecendo, mas você tem que saber. Sim. Porque eu acho que hoje qualquer problema que a gente tenha na gestão do Brasil, e as pessoas não percebem isso, é culpa do brasileiro. Não é culpa daquele ser que está no comando. Né? E as pessoas falam assim, tomara que ele estrague tudo. A gente está nesse barco. Né? Se ele afundar, você vai junto. Você não pode torcer. Você pode torcer assim, para que ele não faça tanta bobagem, você pode torcer para que as pessoas que estão ao lado dele estejam atentas para corrigir o rumo. Mas se a gente vive hoje nesse caos político, nesse caos de ideias e ideologia, porque a gente escolheu errado. O brasileiro não sabe votar, ele vota nos candidatos pelos motivos errados. Então, eu acho que o empreendedor, ele tem que saber de política, porque a política vai influenciar na economia, no desenvolvimento social, no meio ambiente, na saúde, na educação. Então, se você não souber minimamente o que está acontecendo, nem que você veja uma vez por dia, a hora que você chega em casa, você não vai ser um bom empreendedor, porque você não vai ter estratégia para criar para sua empresa, se você não sabe que cenário que a tua cidade, teu país vive hoje. Concordo, é um tema muito importante. Eu tenho visto as pessoas falarem muito, a tabela de imposto de renda vai aumentar, não vai? Ou a pessoa que está ganhando um salário mínimo vai pagar imposto de renda. Duas formas de ver. Ou você vê num cenário, não, porque a culpa é de X, Y ou Z, ou não, então eu vou pensar em estratégias, ou que até que ponto isso vai influenciar o meu negócio, vai influenciar a minha renda, então eu vou passar a pagar imposto de renda nesse ano, se a tabela não atualizar, né? Eu brinco com alguns clientes, se essa tabela atualiza, que eu não acredito mais nisso, né? Porque esse ano, acho tecnicamente quem vai pagar a conta, né? Mas se atualiza, você já sabe o que você vai fazer com o seu recurso que vai sobrar, você vai deixar de pagar imposto. Então, você ser racional e menos emocional na hora de tomar a decisão. Né? Exatamente. Então, se você é empreendedor, você tem que estar antenado o que acontece no seu país. Sandra, e quando as pessoas quiserem mais acompanhar seu conteúdo, saber um pouco daquilo que você faz, conhecer o trabalho da sua agência, como as pessoas se acham nas redes sociais? Eu tenho meu Instagram, que é o Sandra Vergili.
O da agência, que é o Virgili Press Office. Vou contar rapidinho. Virgili Press Office. Quando a gente se fala, ninguém sabe escrever. Então, a agência chamava Virgili Press Office, que foi a junção das duas. Aí as pessoas, como é que escreve? Virgili com L-I, Press com 2 S's e Office com 2 F's. Aí a gente resumiu e colocou o VPO. Mas o nosso Instagram é Virgili Press Office. Mas pode entrar no meu Instagram, lá tem o link para o outro. Legal. Sandra, muito obrigado. Foi uma delícia de papo conversar com você, falar sobre gestão de crise, sobre quais são as estratégias, a gente pensar um pouco nesse processo, que não é se acontecer, é quando acontecer. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço e qualquer dúvida, só me chamar. Muito obrigado. Muito obrigado para você que acompanhou mais um Papo Empreendedor. Para você que quer acompanhar nosso conteúdo, vocês nos encontram em todas as plataformas de áudio, no YouTube, no Instagram, no @Papo Empreendedor Podcast. Meu conteúdo também no @Felipe Silva CNT. E nos vemos no próximo Papo Empreendedor. Muito obrigado.